O rádio na década de 20. O rádio é considerado o pioneiro dos meios de comunicação. Dentre tantos estudos e pesquisas, antes e após o surgimento desse veículo, o rádio no Brasil foi considerado algo de outro planeta, ou seja, um despertador de atenções e curiosidades. Aos poucos, esse veículo de comunicação foi tomando forma no Brasil. Em 1919, aconteceu a primeira transmissão radiofônica em Recife. Aos poucos, esse veículo de comunicação foi tomando forma no Brasil. Em 1919, aconteceu a primeira transmissão radiofônica em Recife. Já no ano de 1923, foi implantada no mesmo estado a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, considerando-se como autores da iniciativa Roquete Pinto e Henri Morise. Nessa época, o rádio começou a se transformar em um objetivo significativo para a população. Desde que eu me entendo por gente, né? Porque sei lá que década que nós vamos pôr, mas vamos falar assim, desde quando eu entendo o que é comunicação, o que era. Então a gente não tinha ainda o rádio nessa época. Toda a comunicação que tinha de ser feita era através de cartas. E não tinha, por exemplo, o correio não ia lá nas roças, né, para poder entregar, não tinha como. Então a gente dava o endereço de uma pessoa que a gente conhecia na cidade, aí trocava essa correspondência, mas tinha que esperar quando desse certo a gente ir na cidade, às vezes para comprar o açúcar, comprar o sal, outra coisa assim, para a gente ir lá na casa ou do compadre ou do conhecido para poder pegar essa correspondência. Então a maioria não, totalmente era feito através de cartas. Depois, com o tempo passando, a gente já começou a ouvir falar no rádio. Mas o rádio não era uma coisa muito longe, assim, o poder aquisitivo era, assim, só para pessoas, né, que tinha mais, assim, que dava conta de comprar e tudo. Então, os outros, igual a gente mesmo, que a gente queria ouvir, a gente juntava na casa de um compadre, de um conhecido, de um vizinho, aquele vizinho que você tinha que ir de cavalo, que era longe demais, né? Aí sentava todo mundo ao redor ali e ficava ouvindo, né? A gente gostava mais das músicas sertanejas, bem sertanejão mesmo, raiz mesmo. A gente ficava ouvindo aquilo ali. O rádio na época, igual eu falei para você, era uma coisa muito longe, porque hoje qualquer coisinha que você quer, se você quiser passar, por exemplo, convidar para uma novena, uma coisa, você liga lá o negócio de imediato, né? Tipo, a gente não sabia nem de onde é que vinha essa comunicação, né? Essa interação do rádio com as pessoas. Igual o exemplo que eu te dou assim, através das cartas, que era tão difícil, já não vou longe onde eu morava, já vou... Entretanto, sobrevivia de mensalidade de ouvintes. Poucas pessoas tinham acesso a ele, somente a classe alta da sociedade, devido aos custos. Na década de 20, o rádio não divulgava anúncios, somente palestras, óperas, reuniões importantes, músicas, etc. Desde então, o rádio foi ampliando seus valores com o passar dos anos, valorizando informação, entretenimento e educação aos ouvintes. Eu acho que ouvir um rádio bem feito, quando há uma programação bem elaborada, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Você fica à vontade, relaxa, você se sente bem, você se sente viajando no ar, como se estivesse viajando pelas próprias ondas magnéticas do rádio. Já em Patos de Minas, o rádio aparece oficialmente como veículo de comunicação 2 décadas à frente. O rádio chega a locais em que jamais chegarão as imagens da televisão. Foi, é e será imbatível pela televisão.